Boa noite, pessoal. Agora eu vou gravar vídeo sobre o sistema financeiro nacional. É um tópico que é da minha playlist, né? Que vai ser sobre os estudos para tirar a CPA 20. Eu hoje não consegui estudar o sistema financeiro inteiro, então eu vou trazer só 3 tópicos dentro do sistema, que vai ser a CMV, Bacen e a CVM, tá bom? Vão ser esses 3 tópicos e depois eu vou trazer uns exercícios que eu separei. É... Só antes de iniciar, falar sobre esse curso aqui que eu recomendo para vocês que estão querendo tirar CPA do Lucas Silva. Nossa, é um curso muito bom mesmo. Tem muito conteúdo, tem essa apostila que tem sei lá quantas páginas, 1 milhão de páginas. E muito exercício simulado, questões idênticas à prova, então vale muito a pena, tá? E tudo que eu for gravar vai ser com base nesse curso. Então, exercício, peguei do curso, conteúdo, vi pelo curso, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Vão ser esses 3 tópicos, tá? Começando pela CMV. Opa, deixa aqui. Começar pela CMV. O que é a CMV? CMV é Conselho Monetário. Só corrigindo aqui, não é CMV, CMN, tá bom? Deixa eu corrigir aqui também. Às vezes eu vou cometendo esses erros mesmo, porque aqui eu vou gravando com base no que eu lembro da minha cabeça. Então às vezes eu confundo, normal. Então é Conselho Monetário Nacional. Eu vi que na hora que eu fui escrever não fazia sentido ver. Então, Conselho Monetário Nacional. O que ele faz? É, foca nesse nome, monetário. Ele basicamente vai cuidar do que envolve dinheiro. Mas pensando no nacional. Então ele não vai cuidar realmente de dinheiro, ele cuida de coisas que que mexe no dinheiro, que é o que diz o monetário. Então, por exemplo, é ele que vai trazer normas sobre política de câmbio, política monetária. Ele que traz normas para questão de ouro também, troca de ouro. Ele define metas, por exemplo, da inflação. É ele que define a meta da inflação. Se é uma meta de inflação de 3%, é ele que define. Ahn, E basicamente é isso. E deixando claro, e aqui você foca nessa outra palavra, conselho. Ele, a parte dele no sistema financeiro é fazer normas. Ele é 100% normativo, tá bom? Então eu já vou puxar para cá. Ele é 100% normativo. Ele não executa nada. Tudo que ele faz é fazer normas para outras instituições executarem, tá bom? Então tudo que eu falei aqui, você vê, ele define uma meta, ele não executa aquela meta, ele não vai atrás de cumprir aquela meta, ele só passa a meta. Uma coisa que o Lucas fala, ele é como se fosse o chefe. Então ele só manda e outras pessoas fazem, entendeu? Então é isso. É, não é tão importante você saber o que exatamente ele faz. Ah, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo. É bom você saber o porquê ele faz aquilo. Então, você já sabe que ele é 100% normativo. Então, tudo que for de executar, você sabe que não é com ele. Então, se cair alguma questão do tipo, você sabe que não é com ele. Ah, faz parte da CMN executar uma política de não sei o que. Não, ele não executa. Ele só faz a norma, tá bom? E o sistema financeiro, ele é basicamente composto por esse desenhozinho assim, aqui é bem simples. É o Bacen e o CVM. É, Para ficar fácil de entender, basicamente o Bacen e a CVM responde o CMN. Mas na prática não é bem isso, porque o Bacen hoje ele é independente, ele toma suas próprias atitudes, porém ele ainda meio que responde ao CMN, tá bom? Outra coisa que é interessante de saber sobre a CMN, só deixa eu puxar pra cá, deixa eu ver se vai. Não. Volta. Vem pra aqui, fica melhor. Vou puxar mais pra cá porque tá sem espaço ali.
Bacen. Então, outra coisa sobre a CMN é que ela é composta por 3 membros, tá bom? Isso é questão de prova, é bom vocês saberem. 3 membros. Uma coisa que o professor ele recomenda é você, pelas letras, são 3 letras, 3 membros, tá bom? Então, vão ser compostos por um dos membros, o ministro da Fazenda, que hoje é o Fernando Haddad, o ministro de Orçamentos, Planejamento e Orçamento. Planejamento e Orçamento. E o presidente do Banco Central. Presidente do banco. Não sei se vai ficar ruim, mas é só pra anotar mesmo. Presidente do Banco Central. Então são esses 3 membros que compõem o CMN. Tá bom? Agora vamos falar sobre o Bacen. O CMN, ele faz as normas e basicamente o Bacen executa. Tá bom? Então o Bacen, ele é um dos maiores executores do CMN. O maior executor. Ele é a instituição que mais executa as coisas que o CMN faz, as normas que o CMN faz, tá bom? Mas vocês não podem achar que o Bacen só executa, porque ele também faz normas. Então, o Bacen, ele tem um objetivo. E o objetivo principal dele, deixa eu puxar aqui pra cima. O objetivo principal dele é o seguinte: é manter os preços, resumidamente é isso, tá? É manter os preços. Qual é a palavra pra. Tipo, como se fosse invariável, não variar. Manter os preços não é fixos, mas constantes, né? Manter os preços constantes. O que é isso? É ele manter a inflação. Manter a inflação constante. A inflação não aumentar. Claro, abaixar é bom, né? Mas enfim, a inflação não aumentar. Esse é o papel do Bacen. Então, ele pode fazer normas que ajude ele a manter esse objetivo. Tá bom? Puxando outra coisa sobre o Bacen. Em 2021, ele foi aprovada uma lei que transforma ele em um órgão independente, tá? Então, antigamente ele não era independente. Então, hoje ele é uma autarquia. Deixa eu já puxar mais um negocinho aqui. Ele é uma autarquia. O que autarquia significa? Que ele é autônomo. É isso, ele é independente, tá? E por que ele precisa ser independente? Por causa desse foco. Ele quer manter os preços constantes. Quando ele é um órgão comandado por políticos, por exemplo, o presidente, o foco dele não vai mais ser esse, porque o foco do presidente é, como diz, ele é foco na publicidade. Então, assim, ele vai querer liberar crédito, ele vai querer diminuir taxa de juros, ele vai querer fazer 1 milhão de coisas que é beneficiário para ele, mas às vezes não é tão benefício para o país. Então, por isso que o Banco Central tem que ser independente, porque senão vai virar um órgão politizado, tá? Um exemplo disso é uma coisa que estava acontecendo há um ano atrás, mais ou menos, que era como se fosse uma briga, entre aspas, entre o Banco Central e o governo Lula. Porque o que acontecia? A taxa de juros há 3 anos atrás, 3 anos não, desculpa, 1 ano atrás, estava na faixa de 13,75%. E é muito alto isso, muito alto. E essa taxa de juros, ela é diretamente ligada com as dívidas do governo. Então ela é ligada com as dívidas do governo. Por quê? Porque o governo, ele emite títulos públicos. Títulos públicos. Ele emite títulos públicos para manter seus negócios. Porque o governo, ele quase 100% das vezes está tendo déficit de receita, né? Não sei se é bem assim que fala, mas ele recebe menos do que ele gasta. Acho que é déficit orçamentário que diz. Então ele emite títulos públicos para poder pagar suas dívidas. Então ele se mantém com dívidas. E quando a taxa de juros está alta, logo a dívida dele aumenta, porque ele tem que pagar a mais para as pessoas que estão comprando títulos públicos. E, aliás, estava muito bom investir em títulos públicos, agora já está baixando a taxa.
Mas enfim. Então o governo queria diminuir essa taxa, porém o Banco Central não queria. Por quê? Porque ele precisa manter a inflação. E a taxa de juros também está diretamente ligado com a inflação. Então vou botar aqui inflação. Então, assim dizendo, a taxa de juros altas era boa para o Banco Central, porque ele mantinha a inflação, que era a meta dele, manter a inflação, esse é o trabalho dele. Porém é ruim para o governo, porque ele tem mais dívidas. Então, caso esse órgão fosse comandado pelo governo, a taxa de juros estaria embaixo. Entendeu? Porque o governo achava que se abaixasse a taxa de juros, a inflação não ia aumentar tanto. Então podia abaixar. Porém, o Banco Central achava outra coisa. Então, é um dos motivos para ele ser um órgão independente. E outra coisa que também foi mudado é que o período que o presidente do Banco Central fica é 4 anos. Tá? Isso não foi mudado, é 4 anos. 4 anos sempre foi. Porém, ele não casa com o mandato do presidente. Então, por exemplo, o presidente entrou em 2023, o Lula, né? 2023, 2024, 2025, 2026, certo? O presidente do Banco Central, ele vai ficar 2 anos com um presidente e 2 anos com outro. Então, no caso, deixa eu só marcar de vermelho aqui, só para separar. Aqui foi quando o Lula entrou. Ele vai ficar até aqui, tá bom? E aqui eram os anos que o Bolsonaro estava, 2021. Claro, ele estava antes, né? Mas 2022. Nesse momento, foi eleito um presidente do Banco Central, tá? Então, o presidente do Banco Central, X, estava aqui, ele estava aqui, ele ficou 2 anos com o Bolsonaro, ele vai ficar mais 2 anos com o Lula, e nesse momento vai ser eleito outro presidente. Então, o Y vai ficar aqui, o Y vai ficar aqui, e vai ficar mais 2 anos com outro presidente. Essa é uma ideia para também evitar esse tipo de coisa, de o presidente eleger um amigo para o Banco Central e logo tomar atitudes que beneficiam ele. Porque 2 dos anos vão ser um outro presidente que colocou no poder. Então fica um pouco melhor desse jeito, tá bom? Então isso também é questão de prova, tá? E é isso, o Banco Central ele também fiscaliza outras instituições financeiras. Então é como se ele fosse o chefe dos outros bancos, por isso é Banco Central. Ele é o chefe dos outros bancos, tá? Eu acho que demais é isso. Aqui eu só vou passar algumas coisas que o Banco Central faz. É, seria bom você entender porque ele faz aquilo, mas também é bom você ter algumas coisas guardadas, né? Então, por exemplo, ele obriga o depósito compulsório dos outros bancos. O que é isso? É como se fosse uma reserva para os bancos. Então, o banco ele tem que manter um dinheiro guardado. Então, quando você deposita, por exemplo, R$ 1.000, desses 1.200 é depósito compulsório. Ele manda para o Banco Central para deixar guardado e os outros 800 ele pode emprestar. Tá? Provavelmente para evitar a quebra dos bancos. Então, se ele empresta todo o dinheiro e pessoas em alta quantidade quer retirar o dinheiro do banco, ele tem que ter um dinheiro guardado para pagar para essas pessoas, tá? Para evitar esse tipo de quebra. Enfim, ele formula e executa as políticas monetárias do país. E também faz o controle da inflação. Esse é o principal trabalho do Banco Central, tá? É controlar a inflação, manter os preços constantes, tá bom? E o Banco Central é composto por 9 pessoas, sendo o presidente, tá? 9 pessoas. Um é presidente e outros 8 diretores. E ele é uma autarquia, tá bom? Agora eu vou falar sobre o CVM. É claro, o Banco Central ele também emite papel moeda, ele recolhe papel, ele emite. Não emite título, quem faz isso é o governo. Mas, enfim, ele faz esse controle de injetar dinheiro e recolher dinheiro, tá bom? Agora vamos para CVM. O que é CVM? CVM é Comissão de Valores Imobiliários.
Então, aqui, como você identifica o que ela realmente faz? Pensa nisso. Valor. Valor é o quê? Trabalhando com dinheiro. Opa, trabalhando com dinheiro. E, desculpa que tá errado, tá? Não é imobiliário, é mobiliário. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente, não é imobiliário, é mobiliário. Porque quando você fala imobiliário, você tá falando de imóvel. Ele não trabalha com imóvel, tá? Ele trabalha com mobiliário. Então, o que você quer dizer? Mobiliário, você lembra de mobilidade. Mobilidade, entendeu? É, então, ele trabalha com dinheiro que tem essa mobilidade. Ele transita. O que é isso? Basicamente, ele trabalha com o mercado de capitais, bolsa de valores. Então, com ação, com debentures, com derivativos. São coisas que transitam de dinheiro. Uma hora a ação é minha, outra hora a ação é de outra pessoa. Entendeu? Então, ele faz esse controle. Tá? E as principais. é, as principais ações, né, da CVM. Ele estimula a poupança e também para você investir em valores imobiliários. Então, quando ele fala isso, ele não está falando para você, ele não incentiva você a aplicar na poupança. Ele incentiva você poupar dinheiro. Ele incentiva você guardar dinheiro para aplicar em valores imobiliários, tá? Então, quando cai esse tipo de questão, troca a poupança por guardar e você vai ver o que está querendo dizer a resposta, a pergunta, tá bom? Então, ele incentiva a poupança para aplicar nos valores imobiliários. Incentiva a poupança para aplicar em valores imobiliários. Ele protege os investidores, isso é uma coisa que eu vou falar mais para depois. Ele regula o mercado de capitais, que é a bolsa de valores basicamente, tá? Mas também o mercado de capitais não é só a bolsa, é mais. Mas enfim, ele regula. Como ele regula? Por exemplo, quando uma empresa quer abrir capital, ela tem que seguir algumas obrigações. Por exemplo, a abrir capital, ela tem que obrigatoriamente fornecer informações sobre ela para os investidores. Então, se uma empresa não fornece essa informação, a CVM vai lá e multa ela. Então, é basicamente isso que ela faz, tá bom? Deixa eu ver outra coisa. É, basicamente é isso, tá? É isso que vocês têm que entender. Então, a CVM, ela trabalha no mercado de capitais. Então, o mercado de capitais é CVM, tá? Com debentures, ação e derivativos. Eu acho que uma coisa que eu não falei, que era importante eu ter falado, tá? Que é sobre o sistema financeiro nacional, que eu acho que eu já ter falado no início, mas eu não falei, mas eu posso falar agora. O que é o sistema financeiro nacional? Financeiro. Dinheiro. Dinheiro nacional. Ele cuida do dinheiro do Brasil. O que ele faz? Ele é um intermediador. O sistema financeiro nacional. Você pode ver. Tudo aqui eles são intermediadores. Bacen, CVM. Eles intermediam uma ação. Qual é essa ação? É a ação de emprestar ou pegar dinheiro emprestado. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela tem muito dinheiro, vou representar para um tamanho, então ela tem muito dinheiro, e outra pessoa que tem pouco dinheiro. Aqui está o SFN. Ela faz essa ligação. A pessoa que tem muito dinheiro dá dinheiro para ele guardar, aplicando. Então, ela pode aplicar no ação, ela pode aplicar não sei o que, não sei o que. Ou ela pode também aplicar em banco, deixar parado no banco. Então, você vê que a CVM na ação e o Bacen deixa parado no banco. E ele passa esse dinheiro para quem está precisando, quem tem pouco, entendeu? Por meio de empréstimos ou, por exemplo, quando uma empresa emite debentures. Você passa pelo CVM para depois ir para a empresa. Tá? Então ele faz essa intermediação de quem tem dinheiro para quem não tem dinheiro. Tá bom? E uma coisa importante é vocês terem essa noção aqui. Bacen, CVM. O Bacen e a CVM, eles protegem alguém e fiscaliza alguém. Quem o Bacen fiscaliza? Os bancos, tá? Ele é autoridade no sistema de bancos, então eles fiscalizam outros bancos. E quem eles protege? Os clientes do banco.
Então, por exemplo, quando o Bacen obriga o banco a fazer um depósito compulsório, quem ele está protegendo com isso? A gente. Porque caso você precise tirar seu dinheiro, o banco vai ter dinheiro guardado para retirar. E eles fiscalizam os bancos. Então, se o banco quebra alguma norma, o Bacen vai aplicar multa. Ele é o chefe dos bancos. E quem o CVM fiscaliza? Empresas. Resumidamente, empresas. Então, se uma empresa não posta os, as informações contábeis, por exemplo, balanço, DRE, a CVM vai aplicar multa. Se a empresa faz isso, a CVM aplica multa. E quem a CVM protege? Investidores. Tá bom? É, é isso, resumidamente. É bom vocês pesquisarem mais sobre esse assunto, porque eu fiz bem resumido. Posso deixar de passar alguma coisa. Eu vou gravar um outro vídeo sobre exercício, acho que já foi bem longo esse. Eu ainda tô pegando o jeito de gravar esse tipo de conteúdo, porque é como se eu estivesse fazendo um resumo ao vivo, né? Eu não devia ter apagado. Deixa eu salvo aqui. É, enfim, é, eu ainda tô pegando o jeito porque eu faço um resumo ao vivo, né? Então eu não tenho um roteiro, eu só vou, porque eu vou lembrando e tal. Eu acho que é muito importante isso. É bom pra mim, talvez não tão bom pra pessoas que estão assistindo, porque às vezes eu posso passar uma informação errada ou deixar de passar uma informação. Mas, enfim, estudem também, não fiquem só presos nisso. Eu vou resolver uns exercícios que eu acho que é a hora que a gente mais aprende no próximo vídeo, tá? Então, até.